Ele, Pepe Joel. Pepe Joel, primeira curiosidade minha, tá? O que é que significa o PP? Primeiramente, falar que ele tem uma cópia da história fiel de pai, músico, né? De mãe que gosta de arte de casa, né? Que gosta de arte, de cultura e de boa música, né? Não foi diferente o meu lar. E o porquê de Pepe, assim, né? Eu sou da teoria que eu creio nos profetas e creio em dons de visão, de revelação e de sonho, né? E eu não tinha nome. Eu era o Zé. O Zé. Com toda expressão, era o Joel. Eu era o Joel. Não dizia nem A nem B. E numa noite, um jovem, em uma oração, ele disse que teve uma revelação com o meu nome escrito numa parede, com 2P na frente do Joel. E a partir de hoje, você vai se chamar PP Joel, que é um P de pintor e um P de poeta. E na época eu já fazia letreiro, placas, faixa para as bandas, fazia letreiro do mercantil, da sua loja, pintava ali na Praça do Ferreira as vitrines das lojas com os preços, né, de cartazista de madrugada, em remarcações de preço. E ele disse: eu vi você pintando. E você não vai mais colocar Joel. Você vai colocar um P de pintor e um P de poeta, Olha porque só. eu vi você escrevendo o livro. E Deus vai lhe dar o dom da palavra e o dom da literatura, Deus vai te dar. E aquilo foi um choque para mim, porque até falar com muita dificuldade, como eu ainda falo, batendo a língua, o pessoal chamava de primeiro de língua presa. Tem língua presa, tem língua presa. Fala três. Fala três. Rapaz, A minha prima, da minha idade, visitando a casa da minha tia e madrinha, a menina dizia: menino, diz três, menino, diz três. Menino de vrido. Aí, mamãe, esse menino fala feio demais. Mas, coincidentemente, a mulher hoje é a doutora especializada, a minha prima, ela é doutora em fonoaudióloga e psicopedagogia, ou seja, a menina, aquele velho ditado, o espinho, quando ele tem que furar, de pequeno ele já traz a ponta, né? Peixe já nasce nadando, né? A menina já veio pronta. A menina era 7, 8 anos da nossa idade. A minha prima, filha da minha tia, ela me notava, né? Minha dificuldade de fala. Hoje é compreendido que eu sou dislexo. Falta de concentração na leitura e na escrita. Aí, para fazer valer a profecia do profeta, onde os livros de quase toda a religião diz: crê nos meus profetas e prosperarão, né? Eu acreditei. Em contrapartida de uma dislexia que nunca encarei, eu não tenho meu nome em registro. Em secretaria, vocês devem ter, pelo a boa apresentação intelectual de vocês, vocês devem ser, no mínimo, um acadêmico, ter alguma formação técnica, tem em jornalismo, em radialista, em outras, eu estou falando em formação acadêmica. Com certeza vocês devem ter, eu não tenho esse privilégio, porém, o mesmo Deus que me prometeu um novo nome, ele também me levou às grandes universidades do estado do Ceará. E tudo na área da comunicação. Olha só. Professor Gastão, jornalista, me levou para fazer revista de término de curso de jornalismo. O professor Gilmar de Carvalho, que Deus o tenha em um bom lugar, ele conversou meia hora comigo, conversou com 3 perguntas e o resto foi só me ouvindo e disse: menino,
tu não pode ficar assim não, vou te levar para uma editora. E é porque tem dislexia? Eu tenho assessores para escrever para mim, tem o Wender Cavalcante, tem a Mariane de Sales, Mas você tem o dom da oratória. mas não é da terra. Você estava se identificando quando ele estava contando a história lá do 3, do prato, do... Isso, porque eu tinha um professor, ele tinha a língua presa, era um professor de física, e ele tinha, a boca dele era meio assim. Aí quando ele ia falar, né, ele falava 33, 33, a gente ficava tirando sarro na sala, e Um gênio esse exatamente, a gente se questionava o seguinte: imagina esse homem falando 33.333, né? Como seria? Ele nunca chegou a esse valor na sala, né? Eu sofri Mas- muito bullying, rapaz. Rapaz, e a gente fazia exatamente o bullying com o professor, né? Eu me clausurei, né? Eu me tranquei dentro do quarto por muitos anos. A ficar só a pintar e desenhar. Era o meu refúgio. Mas o bullying, esse bullying do passado, que nós todos tivemos um pouquinho... Não, mas era só na questão de falar errado. Pois é, seu... De falar errado, É porque e de eu- não escrever, e de falar feio. Eu tinha a boca torta aqui, eu tenho um carro na boca. Eu digo assim, eu tenho um carro na boca. Então, Eu digo assim, não, parece porque o jovem, quando você é criança, adolescente, o jovem, o teu amigo, ele vai procurar alguma coisa que te chama a atenção, tá? Pra fazer o bullying contigo, né? Ou às vezes é a tua cor, é um dente torto, é o cabelo que é enrolado, né? A barriga que Não, o meu desponta. eu não falava. E também por ter a boca torta e muitos dentes tortos, eu só falava de cabeça baixa, maxilar inferior encostado no tórax e com a mão no rosto. Hoje em dia não. Pois é, Hoje e eu tenho- esse bullying, na verdade, você superou, então... Não, foi, Tá, eu acho que às vezes foi até necessário para Foi. você... como deslanchar. chegou o meu desenvolvimento intelectual, desta parte. Eu cheguei à conclusão que o saber vem pelo ouvir. E o ouvir de quem tem para ensinar. Eu dei credibilidade e tornei os meus ouvidos hábeis a ouvir os grandes comunicadores do rádio, da TV, do cinema e das séries de televisões que existia da época, né? Só cito Pica-Pau para entender uma história. Eu assisti várias vezes as grandes novelas de época, capítulo a capítulo. Aí me tornei um observador da técnica do continuismo, que eu chegava a detectar erros de edições nos filmes, nas novelas, e questionar. Aí eu comecei a chegar, aí comecei a levar, a descobrir artista. Eu não queria ser artista, eu queria ficar por trás do artista. Aí comecei a conhecer estúdio que precisava de alguém que levasse cantor, e eu comecei a levar plateia para o Terral, para o programa do Will Nogueira. Aí entrei pela TV Com e fiz plateia para o João Inácio Júnior, quando o João me botou na TV, entendeu? A irmã do João foi minha assistente social. eu fiz contato com você justamente, foi no dia que o Hilário Neto estava lá no João, Meu amigo, né? parceiro de música E eles de falaram infância. bastante de vocês, eu falei assim, pô, eu conhecia o Pepe Joel, não conhecia também pessoalmente, mas conhecia através do Fábio, né? Fábio Gomes. Fábio Gomes, grande cantor que teve lá no programa, né? Compôs- E a gente essa fez música Saudade de Gonzagão, Eu sei, compôs eu sei. comigo. Aí eu fui fazer uma matéria e queria fazer um arquivo, tipo um arquivo confidencial Tupiniquim, né, que era o Coletando Emoções. Aí eu peguei família, amigos, artistas que conheciam a história dele para gravarem depoimentos, e o PP foi um dos que gravou. Meus amigos, é o seguinte, nós vamos dar um break comercial agora, rapidinho. Nós estamos com 2 artistas convidados que chegaram agora, que é o Chicão do Brega e a Lady Flor. E fiquem ligadinhos, porque tem muitas histórias ainda com Pepe Joel e com meu amigo Silvio Daniel, daqui a pouquinho depois do break comercial.